Olha só, a semana de 4 dias de trabalho, com 3 de folga. Parece um futuro, né? É uma ideia que está ganhando muita força. Mas e se a pergunta que todo mundo faz, aquela famosa "alguém aí quer trabalhar menos"? Talvez seja a pergunta errada? Pois é, vamos mergulhar nisso e descobrir qual é a pergunta certa que a gente deveria estar fazendo. A promessa, né, ela é muito simples e, nossa, muito poderosa. Pensa bem, mais tempo livre é mais vida. Quem não ia querer um dia a mais na semana para a família, para os hobbies ou, sei lá, só para descansar mesmo, recarregar as baterias? Essa ideia de que mais tempo livre já é, de cara, um ganho na qualidade de vida, bom, é daí que parte toda essa discussão. Só que é aqui que o papo precisa ficar um pouco mais sério. Porque será que essa conta é tão simples assim? Peraí, ao focar só no tempo, só nesse dia a mais de folga, será que a gente não está esquecendo de uma parte, assim, fundamental da história? E essa parte é o dinheiro. E essa é a grande questão, aquela que quase ninguém faz, sabe? O que é que a gente está trocando de verdade por esse dia extra de folga? Será que é só tempo de trabalho? Ou será que sem a gente nem perceber, a gente está fazendo uma troca que mexe direto com o nosso bolso? Porque se a gente chega e pergunta para qualquer um, e aí, prefere trabalhar menos? A resposta é quase sempre um sim, bem animado, né? É uma pergunta fácil, direta, apela para um desejo que é de todo mundo. Mas será que essa é mesmo a pergunta certa? E é aqui que o jogo vira. É a virada de chave. A pergunta da esquerda prefere trabalhar menos tem uma resposta que sai na hora. Fácil. Mas a da direita, essa sim faz a gente parar para pensar. Ela coloca o dinheiro na conta. A pergunta agora é, prefere trabalhar menos se isso diminuir a renda líquida ou aumentar os gastos fixos? De repente, a resposta já não é mais tão simples, né? O debate de verdade, o debate sério, começa exatamente aqui. Porque, veja bem, aquele dia que a gente chama de livre, ele não é de graça economicamente falando. Ele vem com um preço. É um preço que muitas vezes fica escondido, sabe? Não está na etiqueta da proposta, mas ele aparece sim, e aparece direto na conta de luz, no orçamento da família. Vamos pensar na prática. Um dia a mais em casa significa o quê? Mais luz acesa, mais água no banho, mais gás para cozinhar o almoço. Aquela refeição que, de repente, a empresa ajudava a pagar com um benefício, agora sai 100% do bolso de quem está em casa. E o lazer? O lazer, um cinema, um passeio, tudo isso tem um custo. No fim das contas, não é uma questão de ser bom ou ruim, é pura matemática de orçamento. O que está acontecendo aqui, no fundo, é uma transferência de custos. Uma transferência bem silenciosa, aliás. Aqueles gastos que antes eram da empresa, pensa na conta de luz do escritório, no ar-condicionado ligado o dia todo, na infraestrutura, agora esses custos passam a ser responsabilidade de quem trabalha. E se não tiver uma compensação por isso, o que parecia um ganho de tempo vira na prática uma perda de dinheiro. E aqui a gente chega num ponto talvez o mais delicado de todos. Esse impacto não é igual para todo mundo, de jeito nenhum. Para quem já tem uma renda mais alta, um dia mais de folga pode ser um luxo. Mas para quem está na base da pirâmide com orçamento apertado, esses novos custos não são só um detalhe. Eles podem ser uma ameaça real ao equilíbrio das contas no fim do mês. Ou seja, a mesma política pode gerar bem-estar para uns e uma baita pressão financeira para outros. Então tudo isso nos obriga a repensar aquela continha inicial. A ideia de que menos trabalho é igual a mais dinheiro ou mais bem-estar. Bom, essa é uma simplificação que pode ser bem perigosa. A realidade, como a gente está vendo, é bem mais cheia de detalhes. Por isso é tão importante focar no que realmente importa no fim do mês, a renda líquida. É aquele dinheiro que sobra depois de pagar todas as contas, incluindo esses novos custos que apareceram. É esse número que define o poder de compra. Porque vamos combinar, não adianta muito ter mais tempo livre se o dinheiro para aproveitar esse tempo acaba diminuindo. E essa confusão, sabe, de achar que mais tempo livre é a mesma coisa que mais renda líquida, isso acaba empobrecendo todo o debate. É como se a gente estivesse olhando só para um lado da moeda. Tratar essas duas coisas como sinônimos impede que a gente construa uma solução que funcione de verdade para todo mundo, principalmente para quem tem a renda mais baixa. Ok, então, como a gente avança a partir daqui? A questão não é ser contra a semana de 4 dias de forma alguma. A ideia é ótima. O ponto é garantir que ela seja implementada do jeito certo. Então, vamos dar uma olhada em como a gente pode construir uma política que seja mais inteligente e mais completa. Um debate sério, um debate maduro, precisa olhar para esses riscos de frente. A gente precisa discutir como reduzir as horas sem que os 4 dias que sobraram virem um pesadelo, com uma carga de trabalho impossível.
sem reduzir a renda indireta, como os vales e benefícios. E um ponto crucial, sem penalizar as pequenas e médias empresas. O grande objetivo é evitar aquele ganho que é só para inglês ver, sabe? Um ganho simbólico, mas que na prática esconde perdas financeiras bem reais. Então, qual é o caminho para fazer isso dar certo? A resposta parece estar num pacote de políticas que se complementam. A gente precisa de negociação coletiva forte para proteger os direitos de quem trabalha, precisa de incentivos bem pensados para as empresas adotarem o modelo, uma política energética que leve em conta esse aumento de consumo em casa e, fundamental, proteções específicas para os pequenos negócios para que eles não fiquem para trás. No final das contas, o dilema é este. Bem-estar de verdade não se sustenta sem uma base financeira sólida, sem dinheiro suficiente para viver com dignidade. A semana de 4 dias é, sim, uma ideia incrível, muito poderosa. Mas ela só vai funcionar de verdade quando a gente parar de fingir que ela é simples e encarar a complexidade dela. Então, a pergunta que fica não é se a gente quer mais tempo livre. A pergunta de verdade é: estamos dispostos a construir todas as condições necessárias para que esse tempo livre seja, de fato, um ganho real para todo mundo?